Bom, bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. A convidada de hoje é minha comadre. Eu conheço você, Bárbara, já não sei nem... Minha memória já ficou embotada. Eu acho que foi na época do Vegas. Sei lá, eu te conheço há mais de 15 anos, certamente. É uma das mulheres mais admiráveis. Eu admiro uma coisa que eu amo na Bárbara, é o cérebro dela. Eu amo o seu cérebro. Todas as vezes que eu te encontro, eu tenho vontade de lamber seu cérebro. Eu acho que eu tô falando alguma coisa um pouco... Desculpa, Sérgio, mas... Acho que tá liberado. Lamber o cérebro, acho que tá liberado. Nossa, eu tenho uma profunda admiração pelo cérebro desse humano. Sempre rende papo. A gente tava conversando aqui, eu falando, Bárbara, vai olhar pro seu celular, porque a gente já tá comendo o programa. Um monte de... Ela já chegou provocando, ela já chegou... Tem uma coisa na Bárbara que eu amo, que ela questiona o estabelecido. Sempre. Ela sempre tem um ângulo que é um ângulo que a gente tá fazendo uma coisa de uma determinada maneira, e ela fala, mas por que vocês estão fazendo isso desse jeito? E será que não dá pra fazer de um outro jeito? Que é uma aptidão que ela tem como jornalista, como escritora, que é uma coisa que é uma relação até um pouco questionadora com as coisas como elas estão estabelecidas, e que virou uma ferramenta para grandes corporações, né, no Mesa e Cadeira. É uma maneira dela... A minha filha é tua fã. A gente ela gravou um vídeo hoje de manhã pra Bárbara. Coisa mais legal que eu recebi nos últimos tempos. Falando, ai, Bárbara, eu gosto tanto. Quando eu falei pra ela, eu vou conversar com a Bárbara, que é uma pessoa importante, assim, porque ela leu o livro da Bárbara muitas vezes. Foi ele que ganhou o Jabuti? Foi. Ela leu o livro das Bárbaras, como que as coisas existiam antes de, né? Como que a gente fazia antes. Faziam sem. Sem. E e é uma coisa que virou um nosso pacto, assim, isso estimula tanto a imaginação das pessoas, dessas crianças que vão e não partem do pressuposto que o mundo dado sempre existe, não naturalizam as facilidades, né, que a gente tem hoje no mundo. Enfim, a Bárbara é essa mulher que é polivalente, ela é a Bárbara, e ela acaba desaguando em várias plataformas, seja no Mesa da Cadeira, seja no livro, seja na Super Interessante, que eu também acompanhei a tua jornada dentro da Super. Enfim, eu tenho uma profunda admiração por tua irmã, né? Eu queria só começar desse jeito. Eu não vou te apresentar, porque eu não tenho esse hábito. O que eu quero falar? Do que se trata esse programa aqui, esse Divã de CNPJ? Esse tema empreendedorismo, você sabe disso tão melhor do que eu, ele virou um grande território vazio, né? A gente fala de um empreendedorismo que é muito macho, muito branco, muito cis, muito hétero, e que é muito fintequeiro, fala sempre sobre a coisa do unicórnio, a Faria Lima, esse território quase onírico que vem emprestado ali do Elon Musk. Quando você traz esse tema aqui para o Brasil, o empreendedorismo é muito político, grande parte das vezes. Ele é muito feminino. Tem uma grande parte das mulheres que empreendem. Eu tenho a sorte de conversar com muitas mulheres aqui no programa. Acho que, aliás, 80% das pessoas com quem eu converso aqui de mulheres, e não porque eu tô tentando ser politicamente correto, porque o tipo de empreendedorismo delas é sempre político, no sentido de que elas usam o empreendedorismo como um veículo para escapar de uma opressão, né? Às vezes você tá dentro de um casamento que você tem uma dependência econômica do teu parceiro, e o empreendedorismo é uma via de escape. E ele é sempre do cuidado, ele é sempre pequeno. O empreendedorismo do macho, do homem, ele é sempre hipertrofiado. Ele é sempre mais, melhor, mais rápido, patati patatá. E muitas vezes o empreendedorismo feminino é pequeno por design. E eu acho isso belíssimo, essa coisa do pequeno por design, sabe? Eu não quero ser o maior do mundo. Eu quero, sei lá, de repente conseguir pagar meus boletos, construir uma relação de comunidade com com a minha audiência, enfim. E você é um dos grandes exemplos que eu conheço desse tipo de empreendedorismo. Fez uma das empresas mais invejáveis que a gente tem aqui no Brasil, no campo, né, da solução de problemas, da comunicação. E eu quero entender qual foi o caminho que te fez essa pessoa que é curiosa, antes de mais nada, que eu acho que um dos atributos que eu mais identifico em você e com o qual eu me ligo é a curiosidade de se questionar por que as coisas estão estabelecidas do jeito como elas estão, e encontrar solução para problema. Você não foge de problema, aliás, você gosta de problema como eu. Adoro problema. Problema parte de partida. As pessoas ficam... Segundo fala de problema, as pessoas ficam em posição fetal, né? Eu falo, não, me traz problema, que eu gosto. E que no final das contas consegue também dosar isso com uma dose saudável. Mãe de 3 crianças, né?
Não, ela falou assim, você tem 4, 6, 7, 8? 4, 7, 8. Eu falei, volta pra casa, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô fugindo de… Tipo, isso aqui é recreio pra mim. E aí eu quero entender como que a mulher potente que você é hoje, mãe, empreendedora, empresária, figura admirável no mundo corporativo, figura invejada no mundo corporativo, né? Todo mundo olha pra você como… As pessoas recorrem a você quando elas estão desesperadas, né? Eu suponho, puta. Nem sempre, às vezes é assim, boas oportunidades também, entendeu? Mas tem uns momentos de… Eu quero entender como que você virou essa pessoa. Como que os teus negócios, eles aconteceram. Porque isso foi uma jornada que acontece da tua infância até hoje, né? Como que você foi estimulada intelectualmente? Que tipo de incentivo você recebeu, estímulos, a faculdade, quais foram as suas formações secundárias, quando que você teve o estalo do mesa e cadeira, o que você aprendeu no jornalismo que você emprega nos dias de hoje, e como, quero falar sobre liderança, burnout, enfim, a gente tem 1 hora para abordar todos esses assuntos. Bem-vinda ao Divã, muito Bárbara. Obrigada. E eu queria que você começasse dizendo como você se identifica e como você se vê. Eu não vou ficar te apresentando. Começa falando como você se identifica, como você vê e como você se apresenta para as pessoas, para os incautos que não te conhecem. Muita gente, a maior parte, né? Enfim, então vamos lá. Cara, eu acho que a coisa que eu mais sou é jornalista. E hoje em dia, e demorou até um pouco para eu entender o quanto que a mesa é jornalismo, na verdade. E eu vou chegar lá. Mas eu lembro que, e é engraçado isso, né? Porque realmente Facundo hoje me mandou esse vídeo da Pina falando, sou sua leitora. E as coisas que me dão mais alegria. Se tem um convite que eu nunca digo não, é quando alguém me chama para falar do livro. Acontece muito de escolas adotarem o livro. E aí eu vou falar com os alunos. Eu amo de paixão, porque realmente, assim, como acho que você teve a ideia do livro? Cara, a ideia, na verdade, Celso Miranda era editor de uma revista chamada Aventuras na História, que, né, ainda tá aí. Uhum. E ele me chamou para escrever essa matéria na Aventuras na História, que era como fazemos 10 coisas que a gente usa todo dia. Que eu também acho muito boa a ideia sacada do Celso, um belíssimo editor, que falou, não, tem que ser só coisas que a gente usa todo dia. E aí o Marcelo Duarte, que é o editor da Panda Books, ele leu a matéria, me ligou na redação e falou, vamos escrever um livro. Então, foi tudo muita sorte. O Marcelo do Guia dos Curiosos? Do Guia dos Curiosos, exatamente. Eu adoro ele. A gente chegou a trabalhar agora num clube de livro que ele estava montando. Infelizmente não foi pra frente, mas eu amo o Marcelo. Ele é fantástico. Uma das coisas que eu tenho de São Paulo, que ele tinha o Guia dos Curiosos de São Paulo. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, 20 anos. E eu comprava o Guia dos Curiosos. E ele tinha esses bibocas esquisitas. Eu vou dizer aqui e vou deixar registrado. A minha paixão por São Paulo começa no Guia dos Curiosos. Que maravilhoso. Que ele dava um ângulo para São Paulo que era um ângulo pouco ortodoxo, que era uma cidade que ele descobria, né? Pô, amo o trabalho do Marcelo. Essa turma, assim, tem uma geração ali dos jornalistas, acho que é super interessante, era esse lugar também, que é isso, a galera… É um jeito de olhar, uma alegria de olhar para as coisas e descobrir coisas novas. Era um olhar criança, né, para as coisas. E aí foi isso, eu tive essa sorte, Marcelo ligou. O editor da Super na época, o diretor de redação era o Adriano Silva, que podia ter falado, não, esse é um projeto da Super, né, ali da Abril, mas ele me deu a possibilidade de escrever o livro e realmente, né, ganhou um jabuti, é uma alegria. Eu viajei o Brasil inteiro para falar do livro, maravilhoso. E aí, eu acho que, mais ou menos em 2018, quando a gente estava no momento de fazer… A gente já estava nos Estados Unidos com a mesa, mas a gente estava no momento de fazer a gente contratou uma empresa de PR e falou, vamos contar que a mesa existe. A gente fez uma mesa, claro, a gente usa muito mesa pra gente mesmo. E o Manuel Nogueira, que é muito meu amigo, que trabalha comigo há muitos anos, ele era um participante da mesa e ele me apresentou, foi muito engraçado, falando de como fazíamos 100, como uma prova de que eu sempre fui muito apaixonada pelo jeito como as coisas são construídas. E eu nunca tinha entendido isso desse jeito, eu nunca tinha ligado a mesa a como fazíamos 100, sabe? Essas duas coisas. E elas são meio conectadas mesmo. Hoje eu olho e falo, realmente, eu sou… Então, o que eu sou mais que tudo? Acho que eu sou essa pessoa bem apaixonada pelo jeito como as coisas são construídas. E pela ideia de que o mundo não tá pronto, entendeu? Assim, que quando você começa, né, você fala, cara, mas como inventaram um sobrenome? Sério, sobrenome não parece a coisa mais assim, óbvio que sempre teve, mas não sempre teve. Então, nada sempre teve. Então, isso me dá uma possibilidade muito grande de, né, então, pode haver toda uma outra realidade que não existe ainda, que acho que é
é um pouco o lugar da onde eu venho também. Então, também tem uma coisa, né, assim, eu também sou filha do meu pai e da minha mãe, que são duas figuras muito interessantes, assim, né, minha mãe cresceu em Aimorés, interior de Minas Gerais, e quando veio para Belo Horizonte, meu avô foi meio enganado por um amigo que falou, eu tenho uma casa para você e um trabalho, e a casa era na favela do Val de Barros, que é uma favela de Belo Horizonte. Então, minha mãe cresceu, ela saiu com 7 anos de Aimorés, sendo pobre, mas sem se dar conta de que ela era uma pessoa muito pobre, porque num ambiente rural eles comiam e caiu numa favela em Belo Horizonte, e para ela foi um trauma muito grande, assim, para minha mãe aquela coisa de se dar conta da pobreza, e da pobreza um pouco, assim, humana, ela fala ao redor, entendeu? As pessoas com poucos sonhos, com poucas ambições, aquilo foi para ela um trauma muito grande. E minha mãe se tornou uma grande estudante, assim, ela se apaixonou, né? Onde ela viu a saída dela, ela ia estudar muito. Os irmãos dela um pouco ficaram para trás, porque eram todos mais novos, assim, ela virou mesmo na cabeça dela, ela tinha uma saída, que era ser uma excelente estudante. E nisso ela ganha uma bolsa para o Estadual Central, lá em Belo Horizonte, que era um colégio, apesar de ser público, tinha uma coisa de materiais e tal, então ela, né, consegue entrar e consegue começar a estudar numa escola onde tinha pessoas de outras classes sociais. E aí ela tem um amigo que, eu brinco hoje em dia, ela virou o projeto social um pouco desse amigo, entendeu? Porque imagina que você é de uma família classe média, né, hoje em dia, se um filho meu chega e fala, cara, vem conhecer a Norma, essa menina da minha sala, que vem desse lugar, cujos pais não têm, né, meus avós eram analfabetos, e ela é a melhor aluna da sala, entendeu? Então, minha mãe começou a ter muita ajuda dessa família, desse amigo dela. Então, tem uma mudança na vida da minha mãe, assim, tipo, a realidade era X e aí virou outra, que é parte da história da minha família, entendeu? Que passou muitos anos até me fazendo acreditar em meritocracia, inclusive, né? Demorou muitos anos para eu entender, nossa, uma ponta completa, é uma história muito única, completamente fora da curva, que hoje em dia a minha própria mãe faz reflexões do tipo, o fato dela ter chegado já com 7 anos nesse ambiente, então ela já tinha sido formada lá em Aimorés pela avó, que era uma mulher muito interessante, minha bisavó. Então, assim, tem uma coisa na minha história que você pode, entendeu? Inventar o mundo. Você pode sair daqui e ir pra cá. Você pode. E isso realmente me formou. E, ao mesmo tempo, meu pai é um cara que, assim, para dar um bom exemplo, ele é um cara que uma vez entrou numa loja e falou, nossa, eu não preciso usar tênis da mesma cor. Eu posso comprar um vermelho e um laranja, usar o pé esquerdo laranja e o pé esquerdo vermelho. E é esse tipo de coisa que ele fazia. Matava meus irmãos de vergonha. E eu lembro do dia que eu pensei, ou eu vou ter muita vergonha do meu pai, ou eu não vou ligar, entendeu? Ou eu vou, tipo assim, entender que isso aí, ó, não é muito, assim, é dele, não é meu. E isso me abriu uma capacidade também, assim, de aceitar as coisas e as pessoas, e, tipo, não julgar muito, não, sabe, entendeu? A pessoa tá de 2 tênis. O que ele fazia? Meu pai, aí a história dos meus pais é assim. Meu pai era um representante e revendedor de madeira, caminhoneiro pelo Brasil. E ele deixou um cheque um dia para minha mãe. O Felipe, meu irmão, já estava nascido. Deixou um cheque para minha mãe pagar as contas. Minha mãe foi no Barro Preto, que é o Bom Retiro de Belo Horizonte. E comprou roupas e revendeu roupas. E quando ele chegou, ela não tinha pagado nenhuma conta. Mas ela tinha ganhado muito dinheiro revendendo roupas. E os meus pais têm uma rede de lojas de revenda de roupas. Então, essa história aí é uma história fora da curva. É uma história de um casal que saiu de um lugar, ponto A, e foi pro B, e que trouxe, né? Eles assim, trabalham com isso até hoje? Meu pai, sim. Meus pais aí depois se separaram. Hoje minha mãe aposentou. Tá aí só. E que outra coisa que teu pai fazia que era pouco ortodoxa? Tipo, usar um tênis de cada cor. Outro dia eu vi minha filha fazendo isso. Hoje é tudo bem, entendeu? Mas era Belo Horizonte em 1992, entendeu? Já era mais, era outro lugar. Ele se tatuou. Meu pai é inteiramente tatuado. Ele começou a tatuar, Ele se tatuou. Entendeu? As costas eu tô com todas. crush no teu pai. Ele é maravilhoso. Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele é de 53. Então vai fazer 70 ano que vem, 69, 68. Que da hora, que da hora. E você tem um contato grande com ele hoje ou vocês se afastaram com o passar dos anos? Não, tá aí. Tamo aí, firme e forte. Família é um negócio muito forte ali pra mim. Tamo sempre muito perto, né? Treta muito. Eu e meus irmãos tretam muito. Quantos irmãos você tem? Tenho 3.
também. Sou a única menina. Então, eu tenho 3 irmãos e 3 filhos. Então, alguma coisa o universo quer me… Né? Sou a única menina, alguma coisa o universo quer me ensinar sobre o universo masculino. Que, aliás, tem um pouco… Assim, quando você fala… Cara, várias vezes essas… Né, os estereótipos de masculino e feminino… Eles, né, que são reais, assim, os estereótipos… Eles são interessantes porque eu sou uma mulher… Mas eu cresci num ambiente muito masculino. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta agora, falando de estereótipo de masculino. O que você aprendeu sobre os homens? Crescendo com homem e do teu lado, hoje você olha para um homem, da mesma forma como a gente tem os estereótipos das mulheres, né? Do cuidado, aquela coisa frágil que a gente constrói artificialmente. Exato, mas pensa, não é artificial, né? Certo? É o arquétipo. Que também é socialmente construído, né? Porque qualquer gênero é socialmente construído, se for parar pra pensar. E muitas vezes não existe a mulher, existe uma mulher. Tem mulheres… Se a gente for entrar no arquétipo, o arquétipo cabe tudo, né? Agora, se você tá falando de cada mulher peculiar, muitas mulheres não são cuidadoras. Certo, assim, eu sou… Pra mim é um tema, assim, eu precisaria ser muito mais cuidadosa. Eu cresci num ambiente onde… uma praticidade, tem um certo atropelo, tem um certo… Cara, não dá tempo, entendeu? Eu cresci num ambiente um pouco engole o choro, né? Então, tem uma… E você tem isso, porque a gente tava chegando para aqueles que… A gente tava tendo um papo aqui antes, e eu não sei por que a gente imediatamente entrou no assunto burnout, logo de cara, assim, sei lá, 2 segundos de burnout. Não, porque eu perguntei se você tava trabalhando muito. Aí você falou, realmente, eu tô trabalhando muitas horas. Mano, como que você consegue? Eu perguntei, né? Você não teve um burnout? Já fiz isso daí pra mim, ó. Questionável. Aqui a discussão é foda, porque o ponto eu acho que a discussão fica muito superficial, na maior parte das vezes. E o ponto… A história do burnout, que eu acho que às vezes a gente deixa de fora, e acho um pouco confortável a ideia de linkar burnout e trabalho, né? Eu escrevi uma coluna recente, eu escrevo pra Fast Company, e eu escrevi uma coluna sobre isso recentemente, né? Que quando a gente começou a mesa, tudo do qual a gente falava era a crista do zeitgeist, né? Assim, a gente tava… Tanto que era muito hype. Logo que a gente começou, assim, sair em todos os lugares. A gente saiu na Mônaco, a gente saiu no Creative Review de Londres. A gente tava muito no zeitgeist. E hoje, o mundo a tendência, ela tá virando contra tudo que a gente acredita. Não contra, mas assim, tem uma coisa de falar, o trabalho é ruim. Trabalhar não é o mecanismo… pelo qual você deveria se relacionar com o mundo, que é, né, assim, o que eu acho? Trabalho é a melhor ferramenta que temos para nos relacionar com o mundo. Então, às vezes eu acho que então é um pouco nesse contexto, eu acho que a discussão de burnout, ela fica um pouco superficial, limitada a essa ideia de que trabalhar muito gera burnout. Eu realmente, assim, esta afirmação sozinha, trabalhar muito gera burnout, eu truco. Tá. Eu sou contra essa ideia de que trabalhar muito gera burnout. Eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo o que você está dizendo, porque burnout é uma categoria muito recente. A gente não falava de burnout há 5 anos, ou falava muito pouco ainda de burnout há 5 anos. Vamos dizer 10 anos que burnout entrou no imaginário popular e aí todo mundo sofre de burnout. Burnout é uma estafa. Uma estafa que não se cura, porque você acaba todos os dias… Eu passei por isso, acho que porque eu também cuido de 12 projetos simultâneos. Então, muitas vezes… eu acabo sendo saturado de informação. É tanto impacto de estímulo que você recebe por WhatsApp, Instagram, entendeu? Então, o burnout não é excesso de trabalho. Burnout é excesso de produção. Eu acho que tem mais a ver com essa coisa da multitarefa, que ela é muito mais nociva do que a gente consegue perceber. Então, pensa que hoje em dia você consegue cuidar de 12 negócios ao mesmo tempo, porque você tem um celular que te dá essa, né, assim, você tem… Mas, cara, aí eu acho que isso é mais difícil para um ser humano, de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, do que trabalhar muito. Então, eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque às vezes a gente vai fazer mesa, né, e aí, bem rápido, o que é a mesa? Uma corporação me traz um problema, eu olho para o problema, fatio ele nos pilares de conhecimento que a gente precisa e vou buscar uma pessoa por cada pilar em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Então, algumas pessoas estão dentro dessa organização, algumas estão fora e a gente vai achando. Então, às vezes, uma pessoa que eu preciso sei lá, quem me trouxe o problema é o departamento de inovação e eu preciso de uma pessoa da logística.
E eu vou falar com a pessoa da logística e eu falo, ó, a mesa é um rolê de 10 horas de trabalho por dia. É assim, uma semana? Uma semana, 5 dias, 10 horas pelo menos. Tem dia que a gente trabalha muito mais. Muitas vezes a pessoa reage falando, impossível, é um absurdo, eu, né, já não, expressa um pouco dessa coisa, eu já tô numa condição de uma pressão muito grande e tal. E a gente conta a história, a gente fala, cara, eu peço, a gente tem um time de experiência que vai sempre cuidar, se a gente perceber que você tá num limite, a gente vai fazer questão de te dar um break de 2 horas se precisar, a gente dá pro time todo, vem com a gente. E o que a gente vê no final de uma mesa são as pessoas falando com a gente, muito obrigada. Tinha muito tempo que eu não sentia o tipo de conexão que eu senti durante essa semana com o trabalho. Então, por isso que eu truco a frase trabalhar muito igual burnout. Eu acho que falta de conexão com o trabalho igual burnout. E aí, falta de conexão pode ser uma coisa, né, assim, porque você não tem autonomia suficiente para poder escolher o seu trabalho, não tem privilégio suficiente para escolher o seu trabalho, mas também pode ser que você tá gerenciando 35 coisas ao mesmo tempo. Então você não consegue se dedicar, entendeu? Você tem que… Entendi. Então para mim esse é o lugar onde eu acho que a gente devia estar olhando mais. Para mim desculpa te interromper, mas sabe uma coisa que tem do trabalho corporativo? Você é empreendedora, mas você tem muita familiaridade com a corporação. Eu também fui da corporação e depois eu virei empreendedor. Então eu me formei dentro da corporação. E eu trabalho com algumas corporações no dia de hoje. O problema do trabalho corporativo é que ele é sobre aparências. Às vezes eu entro, pode ser a corporação mais avant-garde do mundo, mais limítrofe, assim, no campo da cultura. Uma indústria de games, por exemplo. Qualquer coisa, um estúdio de games. Você sempre vai ter que aparentar… Pra mim, eu tenho a impressão que se transforma numa corte medieval do século XVI, onde você tem o duque, você tem o vice-rei, você tem eu entendo muito. E aí, o jogo não é sobre produção. O quanto você vai estar direcionado no que vai importar. Não é produto e não é cliente. Se você for destilar mesmo, é tipo, como que o cliente… Que tipo de transformação o produto está causando no teu cliente final, ponto. Isso equivale a lucro. Agora, não é sobre isso, Bárbara, é sobre aparência. É sobre de quem você vai… Quem que tá tentando puxar seu saco, como que você tá olhando para sua promoção. A carreira vira uma grande narrativa. Então, grande parte dos executivos que eu conheci, eles não estavam preocupados com o cliente final. Eles estavam preocupados com essa grande narrativa chamada carreira. E se dispersa muita energia nesse processo. Eu acho que tem uma coisa, assim… É isso, né? Pra mim é uma coisa meio ali… Assim, na década de 90, no começo dos anos 2000, começou-se a construir essa ideia de que… né? Da carreira. E aí, os ambientes de trabalho, eles viraram ambientes de muito fingimento. Assim, eu lembro, eu nunca trabalhei dentro de uma verdadeira corporação, eu diria, tá? Porque eu trabalhei na Editora Abril, mas ali no editorial, a Editora Abril… Que depois, quando eu comecei a trabalhar com corporações, eu entendi que meu ambiente não era um ambiente, assim… corporativo do jeito que você entende de uma… É menos… Era estratificado hierarquicamente. Talvez, a Super talvez não era, entendeu? A Super, a Capricho, eu tava lá na UN Jovem, era na Unidade de Negócios Jovem, era um pouco diferente, realmente. Então mas eu lembro que quando… E eu assumi a Capricho muito jovem, né? Eu saí da Super, fui pra Capricho, tinha 26 anos, eu assumi uma operação assim, muito grande. E eu lembro o dia que a Lu Faleiros… que era do marketing, me ligou. Então ela era meu par, ela não era minha chefe, mas ela me ligou, né, meu ramal, tinha ramal na época, e ela me fez uma pergunta, e eu não sabia a resposta, não sabia de verdade a resposta, tá? E eu inventei uma resposta. Qual era a pergunta? Não tenho a menor ideia, alguma coisa assim, a gente vai lançar na edição 1002, a gente vai fazer um especial de calça jeans. Daí eu falei, vai! Porque eu lembro de pensar, eu não posso responder não sei. Porque o ambiente de trabalho, ele era meio desenhado, as corporações, eles são meio desenhados para você ficar fingindo que você sabe, para você fingir que você é mais rico do que você é, para você fingir que você é mais importante que você é. Então, por exemplo, eu lembro quando no começo da mesa, que eu liderava a mesa, negociava o contrato, as pessoas achavam meio estranho, entendeu? Que eu falava com a mesa de compras, e eu era a mesma pessoa que… estava ali ao lado do VP de negócios de uma das maiores organizações do Brasil, entendeu? É meio… Porque não pode. Mas por que não pode? Sei lá, porque não pode. Outra coisa que é, assim… Por que não pode? O que a gente faz na mesa que as pessoas acham absolutamente
impressionante. Pô, que a gente liga pro Facundo e fala, vem aqui trabalhar pra não sei o quê. Tá, você tá um cara mais solto aí no mundo, mas a gente liga pra CMO de uma das empresas mais interessantes do mundo pra falar, vem trabalhar para outra organização. As pessoas não fazem isso. Por quê? Porque não pode. Mas quem, entendeu assim? Mas por que não pode? Então, tem uma coisa no ambiente de trabalho que ele vai formal, assim, do jeito que a gente foi entendendo, que ele é meio travado nesses fingimentos e aí perde conexão. As pessoas, elas não são supostamente humanas. Todo debate se você pode chorar ou não pode chorar no trabalho. Pelo amor de Deus, isso não é um debate, entendeu? Eu posso chorar no trabalho? É óbvio que eu posso. Entendeu? Assim, você é uma pessoa. Uma pessoa chora, portanto, você pode… Na minha visão, assim, não é um debate. Poder você pode. Quais são as consequências disso? Exato, mas o ambiente de trabalho, não, né, os ambientes tal qual eles estão postos, eles não te permitem chorar no trabalho. Mas entende que, do meu ponto de vista, que tô olhando e falando, por que vocês estão aí falando que não pode chorar no trabalho, entendeu? Você falando assim me faz pensar que burnout, o que causa burnout é emprego, não trabalho. Acho uma excelente definição. Acho que tem muito mais chance de você ter burnout com um emprego. E aí, claro, milhões de brasileiros precisam de um emprego. Tem, né? Os que são afortunados, de né? ter. Então, e tem que lidar com isso. Mas, de fato, eu uso esse exemplo, às vezes, né, do Pele e Ento, que são esses amigos que moram hoje num sítio e produzem quase tudo que consomem. E, cara, tem que acordar todo dia pra tirar leite da vaca. É todo dia, é sábado, é domingo. Tá, entendeu? Eu conversei com o Pele, mas na verdade, eu tive a impressão, trocando ideia com ele, que ele tá numa missão. Talvez essa coisa… Mas tem sentido, porque tem uma missão. Não, ele tá numa missão de vida. Ele quer provar uma coisa. O PL talvez nem sabe o que ele precisa provar, mas eu tive esse… É quase bíblico. Uhum. A parada que ele tem por trás é bíblica. Você provar… Faz sentido. Você provar que você pode se desconectar da sociedade e ainda assim você ter uma vida cheia de sentido e você ter uma conexão que já não existe mais com aquilo que você consome, de você ter desarticulado… Tá inserido no ecossistema de um jeito realmente inserido no ecossistema em que você tá… E o mais irônico disso tudo é que ele vibra nessas duas dimensões. Ele vibra na conexão e ele vibra no digital também, porque ele não é um… Enfim, não é um… Mas não são contraditórias, não entendeu? São, essas coisas. Não são. Essa que é a beleza. Essa que é a beleza. Porque ele consegue vibrar nesses dois campos e mostrar, tanto para um quanto para outro, que existe uma ponte que pode ser traçada e que muitos não conseguiram traçar. Eles conseguiram fazer essa transposição. Isso que eu acho muito bonito. Mas eu tenho essa impressão de que é quase messiânico a parada ali. É uma coisa… muito da… É uma estética de existência. Se eu posso colocar em palavras, Faz sentido. Mas eu acho que eu concordo, e eu acho que talvez tenha aí um pedaço, até a estética de existência, acho uma ótima definição, porque fala ali, né, do lano alto do PL e da Yentl. Mas eu acho que o que eles têm, que é o mais em comum com outras pessoas que eu sinto que trabalham uma quantidade… A Bia Grande tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela fala, eu não sei esse negócio de trabalhar muito, trabalhar pouco. Tem que trabalhar o que precisa trabalhar para o negócio ser feito. E eu gosto muito dessa definição, entendeu? Adoro. Porque eu acho que ela… E aí, assim, tem que ter sentido. E aí, de fato, nem todo mundo tem a sorte de poder estar trabalhando, gastando as 12 horas do dia, né, que tá dedicando ao trabalho, a coisas que fazem sentido. E isso, acho que aí gera burnout, gera desconexão, gera uma vontade de largar tudo, gera, né, assim, depressão, gera outras coisas, assim, acho que, enfim. Isso a gente fala numa cidade que coloca o trabalho como uma coisa no mais centro da vida, né? E é engraçado isso. Você sabe que agora eu começo a ver… às vezes a primeira maneira… Olha, isso aconteceu aqui, eu não te vejo, sei lá… Eu te trombei no meio… Não, eu te trombei no meio da pandemia em algum lugar, eu não me lembro onde que a gente… foi na Paulista, eu tenho certeza, caminhando na Paulista num domingo. Eu trombei assim com você com 5 minutos. E eu falei, e aí, mana, como que você tá? Que eu tô trabalhando muito. A gente sempre usa o trabalhar muito como um protocolo. E o trabalhar muito, a gente usa no sentido de tá tudo bem. Eu tô trabalhando… E aí, como que você tá? Tô trabalhando muito. Verdade. Tá tudo bem, né? Você pergunta isso num segundo momento. Só que, ultimamente, começou a acontecer isso comigo. Quando eu perguntava pra uma pessoa, e aí, como que você tá trabalhando? Ou quando eu respondia, nossa, tô tipo… cagado, porque você não vai falar, nossa, eu não sei o que eu não tô trabalhando nada, tô desesperado. Você não tem alguma coisa pra fazer?
Você não vai falar isso pra uma pessoa. Estou trabalhando muito eu tô com o pão chegando na minha mesa, esse lado da minha vida tá equacionado. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas usam o tô trabalhando muito, e eu, como assim, você não deveria estar trabalhando muito. Você tá trabalhando demais a ponto de você não conseguir trocar uma ideia, tomar um café, cuidar dos seus, ou não cuidar ou cuidar de si. Isso vai te machucar. Tanto é que eu perguntei pra você, nossa, mas como que você não tem um burnout? Você falou, não, burnout não existe. Burnout não falou que burnout existe. Você falou assim, não. Falei, burnout... é um assunto que eu acho polêmico. Que a gente precisaria tratar ele com mais complexidade do que as redes sociais estão tratando nesse momento. Eu tô polemizando aqui. E aí, no final das contas, a gente entrou num buraco da minhoca que, assim, eu tenho a sorte, como você, de escolher o que eu faço. Hoje em dia, eu tenho prazer nas coisas que eu faço. Já fiz muita coisa goela abaixo. Hoje em dia eu escolho. Essas coisas porque, enfim, a gente chegou num lugar na vida, graças ao nosso trabalho árduo, graças a ter engolido muito sapo ali atrás. O que é foda é que as pessoas hoje em dia, elas não querem trilhar né? Tem essa coisa também de você esperar o sucesso imediato. Porque como o sucesso, como ele é muito midiático, no sentido de que as pessoas falam de sucesso o tempo inteiro. A gente acredita que é montar uma conta de Instagram e começar a fazer dancinha no TikTok, que você vai virar uma estrela. Total. Eu acho que é interessante esse ponto, porque eu acho que, até assim, você me apresentando e falando, uma pessoa invejada, eu penso assim, nossa, que equívoco da pessoa que tá me invejando. Porque, cara, é muito mais. Quem não gostaria, Bárbara? É muito mais. Eu tenho inveja do teu trampo. Não é uma inveja que eu gostaria de ter a sua vida. Eu olho pra você e falo assim, pô, é uma meta de vida. Ter uma família com 3 crianças saudáveis. Ser renomada naquilo que você faz. Mas ganhar prêmios. A realidade… Isso é invejável. A realidade, ela é muito mais cheia de altos e baixos, certo? Certeza. E aí, tem um pouco disso de, assim… É isso, saca? Não existe, assim, não existe. Você tá esse num lugar baixo agora? Dentro dos altos e baixos? Você tá num momento da vida que você fala, pô, já tive melhor, tô ficando preocupada. Você tá passando por algum tipo de perrengue? Eu acho que, assim, por exemplo, a mesa, por exemplo, tem um desafio muito grande de escala, né? Assim, a mesa tem um desafio. A gente olha e fala, cara, qual o modelo de crescimento real? Se você quiser, assim, fazer isso aqui, né, sair pra… E eu tenho essa curiosidade. Eu tenho uma curiosidade de falar, cara, qual é… A gente tem uma decisão… que eu acho que você até falou um pouco disso, que é muito real, que assim, eu não tenho vontade, uma coisa que eu sei que com certeza eu não tenho vontade, de ter centenas de funcionários, assim, as pessoas são uma coisa maravilhosa, porém, quando elas são, porque emprego também… Em volume é foda. Em volume é difícil. Emprego também gera relações, que não são os meus tipos favoritos de relação, entendeu? A coisa da dependência, de você… o chefe, ele é visto quase como um sobre-humano, assim, você não pode ter sentimentos. Eu falo muito isso com o meu time, várias vezes no meio de uma reunião eu falo, então, vamos só lembrar assim, eu sou só uma pessoa, e eu também, né, não sei todas as respostas, erro, porque várias vezes as pessoas estão olhando pra você me contou aí um caso mais cedo, sobre assim, quando acontece uma coisa que ninguém sabe lidar, é você que tem que aprender como lidar, mas você também não sabe como lidar, certo? Então… te obrigam também, te colocam num lugar que assim, agora você tem que saber. Não, você sabe o que acontece? O chefe sempre foi um opressor. Porque a gente imagina, dentro da maneira como você monta a estrutura da autoridade, você tem que pisar em algumas carcaças. Historicamente, o chefe é o lugar do opressor. Sendo homem ou mulher. E tem uma coisa que me incomoda pra cacete. Eu prefiro ser chamado de FDP do que ser chamado de chefinho. Ou chefe, ou qualquer corruptela. É engraçado, a gente é uma geração que odeia essa ideia. A gente é uma geração que odeia. Tipo assim, se eu ficar sabendo que alguém me chamou… Eu faço pilates no mesmo lugar de que uma pessoa que trabalha na mesa. Se eu ficar sabendo que ela falou, a Bárbara é minha chefe, eu fico muito puta, entendeu? Bom, mas enfim, mas não um deixa pouco de ser. Mas eu fico assim, não, eu trabalho com você. Mas não adianta, porque você é a chefe. Até porque exato, e tem coisas que tem que vir. É o lugar do poder, você decide o futuro daquela pessoa. Se ela vai continuar, se ela não vai continuar. Ela provavelmente é uma pessoa, para parar na mesa e cadeira, ela deve ter passado por um processo de seleção bem árduo. Quando ela chega lá, ela tá fazendo um trabalho que tá conectado com algum tipo de propósito. Ela tem uma diversidade de assuntos. Ela pode exercitar sua curiosidade, portanto, eu não mando. Se ela, assim, é muito louco. Porque hoje em dia, inclusive, cara, pessoas muito talentosas, elas que decidem o que elas vão fazer da vida, né? Não tem nada que…
um membro do meu time. Mas é difícil encontrar um trampo mais legal que mesa e cadeira. Convenhamos. Eu acho, mas olha, nem todo mundo concorda. Não, tudo bem. Pode ser massacrante por um outro lado. Eu entendo, mas acho que a gente tem tá falando outras questões. A gente tá falando de trabalho, né? O trabalho tem essa coisa. Enfim. Pera, tinha uma coisa, né? A gente tava no gancho que eu queria te contar, mas perdi. Não, desculpa. Não tem problema nenhum. A gente engatou uma outra coisa. Não, que a gente tava falando da figura do chefe. Dessa coisa de ser, de crescer, assim, né? Então, você perguntou se eu tava num baixo. Assim, então, é verdade. Desculpa, vamos mas é interessante, porque aí… E aí é uma coisa, talvez, de uma personalidade mesmo. Mas eu tenho essa curiosidade do mundo, que tá lá em trabalhar no Super Interessante, em escrever Como Fazemos Sem, em criar a mesa… Ela é uma coisa, realmente, ela te dá uma capacidade de não olhar o mundo como uma coisa que acontece sobre você, entendeu? Então, não é que eu olho e falo assim, nossa, a gente tá num momento muito difícil agora por causa disso. Eu falo, nossa, agora a gente tá vivendo essa fase. Tanto que a metáfora que eu mais gosto sobre construir a mesa é construir uma montanha. Que é uma coisa, primeiro que eu consigo fazer várias… Maomé, lá vem Maomé. Exato, já dá divã aí. Mas assim, é longo, é demorado. Não tô muito interessada em fazer um negócio, assim, que… É muitos anos, entendeu? É muitos anos pra ver todo o potencial dessa coisa. Então, não dá pra pensar, eu tenho sabe assim, vou ter 350 milhões de baixos por dia, entendeu? Então, pra mim é um pouco mais assim. Então, eu olho, hoje eu falo… Nossa, tem esta vantagem. Hoje eu diria, 10 anos de mesa. A última mesa que eu liderei é uma mesa que me dá muito orgulho, que eu falo, eu trabalhei 10 anos pra chegar aqui, pra estar com essas pessoas, pra estar resolvendo esse tipo de problema, pra estar fazendo esse tipo de entrega e pra fazendo essas pessoas se sentirem o poder que elas têm. Porque mesa também tem essa coisa maravilhosa, que cada participante que você traz… Eu já fiz uma. Né, você fala, cara, esse é o meu poder, eu sou muito bom. As pessoas saem sentindo assim, eu sou muito bom. Então… Mas ao mesmo tempo, tem duas perguntas. Primeiro, você falou assim, um desafio que eu enfrento hoje é a escalabilidade do meu modelo, do meu negócio. Ao mesmo tempo que ele é aberto, porque você ensina como fazer mesas. Todo mundo pode fazer. Que todo mundo pode fazer. Ele é uma marca e, portanto, ele é aberto na sua tecnologia, porém ele tem uma propriedade muito particular, que é a marca que você construiu, mesa e cadeira, ao longo desses anos. Então, ainda que você use a metodologia mesa e cadeira, não é a mesa e cadeira original, né? E você também compra essa marca. Quando você tá comprando um produto, você também compra a marca e a eficácia dessa marca. E eu me pergunto, por que você quer crescer? Eu tenho… Cara, e é porque eu tenho muita vontade de fazer muito impacto. E é uma coisa que tá no lado, tá no egocentrismo, entendeu? Assim, ela tá no lugar do egocêntrico, que é… Mas pra mim tem um pouco a ver assim, ó. Eu tenho uma quantidade X de energia. Mas assim, eu tenho uma quantidade X de energia vital, certo? Tipo assim, neste tempo, espaço na Terra, nessa existência. Eu tenho uma quantidade X de energia vital. Eu gostaria que essa energia vital causasse o máximo de impacto possível, entendeu? Assim, então eu tenho uma coisa, até quando você apresentou antes, falou essa coisa do homem e mulher, assim, eu tenho uma coisa do mais. A gente quer, na mesa, tá fazendo cada vez desafios mais complexos. Isso é um negócio e empurra a gente para um lugar, é diferente de uma escala. Onde teria uma escala? Cara, a gente poderia ser uma máquina de mesas de planejamento de marca. Eu não conheço um jeito mais eficiente de fazer o planejamento de uma marca, assim, o posicionamento de uma marca, de entender uma marca, do que fazer uma mesa. Eu realmente desconheço, nunca vi. A gente podia ser uma máquina disso. Não é a nossa alegria. Nossa alegria é assim, chegou um problema com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente tem que ajudar a definir o jeito como cidades de médio porte vão monitorar segurança pública. Senta com a prefeita de Pelotas. Trabalha 5 dias com o chefe de segurança pública do governo chileno. Sim, isso é pra lá que a gente tá indo. Então tem uma aspiração de maior, certo? Tem uma aspiração de… Mas não é uma grandeza no sentido de, tipo assim, um bolo de dinheiro muito grande. É uma grandeza um pouco mais assim… Se eu vou gastar essa energia vital, eu quero que ela cause o maior impacto possível. Mas ela já causa muito impacto. A partir do momento que também você vai
a tua energia vital na replicabilidade do modelo, você já, primeiro, já explica para outras pessoas que têm tanta energia ou mais energia vital que a gente a aplicarem e causarem esse tipo de impacto. Então, na argumentação do impacto, a partir da tua energia vital, eu já entendo que isso está equacionado quando você abre a maneira como você faz, que é uma maneira muito generosa e muito inteligente. A mistura perfeita de altruísmo e egoísmo. Mas a mistura perfeita é genial. E aliás, se você quer saber da verdade, eu nem acredito em altruísmo. Então, eu acho que só existe se você tiver nesse balanço assim. Exatamente. Né? Você tá aqui, é bem egoísta e bem… É open source, mas ao mesmo tempo você… A nossa marca fica muito maior. Muito maior. Então é maravilhoso, porque você continua gerando impacto para todo mundo, para toda a cadeia. Exato. Então aqui eu já tenho essa argumentação, eu já estou satisfeito com essa argumentação do cada vez mais impacto. E assim, eu tô falando tudo isso pelo seguinte, porque eu também tô no divã contigo, então eu também falo dos meus problemas. Eu, por conta dessa… Eu sempre tive essa energia do maior. Eu já fiz cada erro horroroso, porque eu queria ser maior ou melhor. Então, dentro do meu setor, né, de alimentos e bebidas, restaurantes, bares, você fica procurando a legitimidade de um selinho do guia Michelin. Ou você quer ser o restaurante do ano pela revista Vejinha. Total. Que é uma parada política. Total. Você tem que investir em política para que isso aconteça. Então você tem, por exemplo, o lugar do melhor e você tem o lugar do maior. Companhia Tradicional de Comércio, Total. Que tem, sei lá, 200 restaurantes em São Paulo. E eu sempre fiquei muito incomodado, porque o melhor é neurotizante, o melhor te causa uma ansiedade infernal. Você tem que investir muito tempo em política, e ele é neurotizante, e muitas pessoas não estão procurando o melhor. Quando a gente fala de propósito, que é uma palavra muito em voga no nosso meio, eu falava, cara, eu não quero ser o melhor. E quer saber de uma coisa? Eu já quis ser, quando eu era leão jovem, eu queria ser maior. Hoje em dia, já em outro momento da minha vida, eu falo, mano, não quero também ser… E aí eu cheguei assim, porra, tem um lugar que não é do impacto, mas o mais memorável, que eu peguei pra mim. Eu falei, não, eu quero que as pessoas, quando elas passem por algum lugar, isso seja um gatilho de memória, não sobre o lugar, mas sobre elas. É bem um ótimo guia, assim, um ótimo… Um bagulhinho que eu achei aqui, eu falei, tá, mas ninguém tá querendo provocar memória nos outros. E isso virou minha guia pra fazer os meus negócios. E eu tô falando isso porque eu já fiz mesa e cadeira uma vez. E eu me lembro de todo o processo. Eu me lembro assim, que eu tava no mesa e cadeira, eu fiz lá na Flag, e eu recebi uma notícia que foi uma notícia que me causou assim, me derrubou no dia. Era uma notícia trágica que eu recebi, e que o mesa e cadeira virou meu gatilho pra essa notícia que eu recebi por telefone num dos dias. Acho que foi no terceiro dia que eu tava lá. Péssima memória. Não. Uma memória, foi uma memória bonita. Foi uma memória bonita. Não foi uma tragédia, mas ao mesmo tempo teve sua beleza. Como quase… Tudo quando você vê, quase tudo na vida. Eu me lembro das pessoas com as quais eu lidei. Eu me lembro das conexões que eu fiz, que viraram amigos depois pessoas corporativas, lá de Pernod Ricard, que depois eu tenho até hoje comigo, a Flávia, o Thibaut, enfim. Aquela mesa e cadeira, ela não foi um negócio… Quando vocês me convidaram, eu falei, mano, uma semana do meu tempo fazer isso, pra ganhar isso? Mas vai que vai ser importante. Eu me lembro que alguém falou, não, vai que vai ser legal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. E o memorável você já conseguiu. E você… E já levando de novo para mesa e cadeira, é muito frustrante quando vocês prototipam uma coisa e no final das contas vocês veem que aquele projeto, aquela beleza, aquela coisa que no protótipo funcionava, na escala pequena funcionava, quando vai ser injetado de testosterona pela grande corporação, se perde ou se desvirtua. Você tem muita dessa frustração? A minha maior frustração é se a gente faz uma mesa e esse projeto não vai pra rua, né? Pra gente, isso é toda mesa cujo resultado não tá na rua, a gente avalia ela internamente como um fracasso. E isso, então pra mim é isso. Mas eu não tenho… Pra mim não é tanto… Eu durmo tranquila com a ideia de que se uma vez que o dono do problema começa a implementar aquela solução, essa solução vai tomar outros caminhos, eu não sofro. Eu não sofro com a ideia de que a coisa vai se transformar, porque eu não acredito que ela não vai se transformar, porque
quem faz muito sabe que a coisa vai ter outras… entendeu? Você joga ela no mundo, ela é moldada também pelo mundo. Ainda que eu tenha bastante orgulho, porque é parte do método da mesa, você não criar uma solução que teria que ser muito mudada. Então, eu tenho bastante orgulho. A gente já fez, acho que a gente está na mesa 252, 252 mesas. Eu acho que o nosso número tem uma atualização aí para fazer agora, né, do fim do ano passado. Mas eu acho que dessas mesas, é tipo um número como 40 não foram para a rua. É um número baixíssimo em comparação com qualquer outro, assim, né, consultoria, que é o nosso, né, nesse sentido, onde dá para comparar, negócio, assim. Né? Porque é difícil também dizer. Eu não acho que meu negócio é um negócio de consultoria. Se você pensar, sabe, o modelo é um negócio muito específico. Mas se você for encaixar na indústria, nesse lugar é uma consultoria que é difícil, assim, na maior parte das consultorias tem uma taxa de eficiência muito menor, assim, de faça uma recomendação excelente, mas não é implementada, e não tem nenhuma avaliação de por que não foi implementada. Muitas vezes a resposta é, a organização não deu conta de implementar. A gente trabalha, e por isso a gente nunca trabalha sem o dono do problema, sem a organização em si, né? A gente não faz mesa. Se alguém me ligar e falar, me cria uma solução para um negócio X, monta aí um time de gente brilhante. Não tem mesa, isso não é uma mesa. Uma mesa é 100% do conhecimento que precisa para resolver aquele problema. E sempre o dono do problema é uma condição fundamental. Tanto que a gente, por muitos anos, a gente não resolvia problemas do mundo real, né? Que são ditos como do mundo real, que é diferente de uma corporação. E as pessoas vinham me falar, mas por que você não usa o método para fazer problemas do mundo real? E eu sempre, quando eu ouvia essa pergunta, eu falava assim, essa pessoa não sabe o que é fazer. Assim, a ciência do fazer é um negócio muito específico. E aí, é isso, assim, você precisa chegar no… Eu sempre soube que era uma linha do tempo, e hoje a gente tá nessa linha do tempo, no momento que você tem atores do mundo real, que se consideram donos do problema, tipo, o prefeito de uma cidade pode me pedir uma mesa para resolver um problema, porque ele é o dono do problema. Eu não posso resolver o problema de segurança pública sem os atores que gerem o dia a dia de segurança pública decidirem que eles querem resolver. Não se resolve o problema de segurança pública, não só a mesa, tá? Essa é uma afirmação assim, um problema não é resolvível sem que o dono do problema exista e esteja disposto a resolvê-lo, entendeu? Tem uma coisa que você estava falando agora, que é uma pergunta, desculpe, mas eu não sei se… Talvez eu não conheça o negócio da mesa tão profundamente, então eu posso estar fazendo uma pergunta imbecil. Mas manda ver. Em vez de aumentar o tamanho da quantidade de mesas, nunca passou, e deve já ter passado pela cabeça de vocês, acompanhar a implementação do projeto em formato de uma consultoria contínua, uma assinatura? Isso nunca virou um produto? Ainda não, assim, já passou muito pela nossa cabeça. Porque eu compraria o serviço. É um bicho específico também, assim. O que a gente faz tem uma beleza, que é… Cara, eu vou lá, monto essa força, esse tempo, espaço, onde um universo. O que a mesa faz é abrir um campo, certo? A gente abre um campo onde as coisas têm regras específicas. Clareira, né? E aí, o que a gente acredita é que tem que ter gente o suficiente que vai implementar para carregar tudo que a gente fizer. Isso nos dá um ritmo, certo? Eu entrego uma mesa, sexta-feira, fechei aquela porta… Cara, eu pego outra mesa, entendeu? Então tem uma beleza do bicho que a gente entendeu? É um pouco mais parecido com edição de revista. Hoje em dia eu olho e falo, cara, mesa é muito… A empresa, ela é fechamento, entendeu? Ela é uma redação… É o gozo do fechamento. E é muito, e o vício do fechamento. Então, também tem uma coisa assim… Essa coisa de trabalhar muito, voltando assim… Por exemplo, correr uma maratona. Correr uma maratona gera burnout? Assim, você tem que pedir desculpas porque você convidou alguém pra correr uma maratona. Que uma maratona é feita de muitos 100 metros rasos, né? Você treina pra uma maratona fazendo sprint. Não é quanto você corre, é a velocidade que você corre. Mas tem uma coisa de, tipo assim, o que eu sinto tem muito valor nessa história de você, né, assim… E não tem que pedir desculpas pra falar… Cara, aqui a gente vai fazer… Eu penso que eu falo com muita gente. Vai trabalhar 10 horas por dia. A pessoa primeiro se choca. Ela acha… Hoje em dia, as pessoas falam quase mal educado. Uma falta de educação. Você tá vindo aqui me dizer que eu vou trabalhar 12 horas por dia. E eu falo assim… Não, mas você vai trabalhar 12 horas e você vai… E quando eu falar… pode ir embora. Agora você pode descansar. Você vai falar… Não, eu queria ficar um pouco mais. E é o que tem acontecido cada vez mais. Com a história das mesas remotas no fuso, às vezes eu tenho gente de 60 anos que tá num fuso que o horário oficial acaba às 10 da noite, aí chega às 10 da noite,
eu falo, por favor, vai dormir, você precisa descansar. A pessoa fala, não, eu vou ficar mais 2 horinhas que eu ainda dou conta. 60 anos de idade, entendeu? Então, Bárbara, desculpa interromper a conversa tá muito interessante e a gente resolveu fazer 2 episódios desse episódio aqui. Então eu vou interromper agora e na semana que vem vocês vão ter a segunda parte da conversa com Bárbara Soalheiro, que tá divertidíssima, nutritiva e que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito também. Então até semana que vem.